Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.8, exercício número 23. Vamos ao enunciado. Utilize coordenadas cilíndricas, determine o volume do sólido que é limitado pelo cone z igual raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e abaixo da esfera x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 2. Bom, então temos que calcular um volume de um sólido por coordenada cilíndrica. Então vamos utilizar aí a equação que o volume é igual à integral tripla numa região do espaço E. Aí vamos ter o diferencial dv, que vai ser o fator jacobiano R, da transformação de coordenadas cartesianas para cilíndricas. Aí vamos ter o diferencial dz, vamos ter o diferencial dr e o diferencial dθ. Então, precisamos encontrar os limites de integração aí em função de z, r e θ. Para isso, vamos representar aí o nosso sólido. Temos que observar que foi dado um cone aqui, tá? E só a parte positiva do cone, ou seja, o que está acima do eixo Z. E uma esfera de raio aí igual a raiz de 2, tá? A gente tira a raiz do valor que está ali do lado. Então, vou fazer a representação aqui do sólido. Então, temos aí o eixo Z. Eixo Y. E aqui o eixo X. Então, temos aí, desenhe só a parte positiva, né, do eixo Z, porque temos o cone aqui, que é só a parte aí positiva. Então, como que eu represento aí essa intersecção? Vou desenhar aqui primeiro a esfera de raiz de 2. Raiz de 2 dá mais ou menos 1,4. Então, eu vou dizer que aqui é o valor de um raio de 1,4. Tá? Então, eu teria aqui uma esfera com esse raio, vou desenhar só meia esfera aqui, tá? Então, aqui eu tenho a meia esfera, tá? Fechar aqui embaixo. E aqui no plano YZ. Então, seria aí, aqui, raiz de 2, certo? E aí eu tenho o cone, tá? O cone é um cone irregular. Se a gente zerar aqui a variável y, a gente tem que z fica aí mais ou menos, né? Aí, raiz quadrada de x fica mais ou menos o x. Ali são duas retas no plano YZ que passam a 45 graus. A gente fecha aqui, intercepta ali, tá? A gente põe uma reta nesse plano aqui a 45 graus, intercepta ali. E no plano, se a gente zerar o x, aí fica a raiz quadrada de y quadrado, fica mais ou menos aí y, ou seja, duas retas a 45 graus também. Aí fica uma intercepta ali, a outra intercepta aqui. A gente não desenha a parte para baixo, porque ele só deu a parte positiva do cone. E aqui, na intersecção, gera uma circunferência, tá? Que a gente vai encontrar aí o quanto que vale, ou seja, fechando aqui o nosso sólido que queremos encontrar.
exatamente aí essa casquinha de sorvete, onde essa função de cima é z igual a raiz quadrada, parte positiva, de 2 menos x quadrado menos y quadrado, que é quando eu isolo o z aqui na equação, só a parte positiva da raiz, né? Porque tá aqui a parte negativa da equação da raiz seria a parte de baixo. E essa parte de baixo aqui é o cone, que a gente tem a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Se a gente escrever em função aí de r, a gente tem que é a raiz quadrada de 2x quadrado mais y quadrado, coloco o menos em evidência, é r quadrado, então 2 menos r quadrado. Aqui a gente vai ter que z é igual a raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado é r quadrado. A raiz simplifica com quadrado, a gente tem que igual a r. Então, já temos a função de z inferior e superior. Aí, igualando os valores de z, né? A gente pode igualar esse z com esse z, a gente acha a intersecção que vai dar aí, igualando aqui, fica raiz quadrada de 2r quadrado igual a r. Aí eleva ao quadrado dos dois lados, aqui a raiz vai cortar, fica 2 menos r quadrado igual a r quadrado, ou 2 é igual, passa para lá, 2r quadrado, 2 simplifica com 2, a gente tem que o r é a raiz quadrada de 1, r igual a 1. Então, a intersecção aqui entre ele gera uma circunferência de raio igual a 1, certo? Então, no plano, quando eu projetar no plano XY, a gente tem aí uma circunferência de raio igual a 1. Então, aqui fica 1, 1, menos 1 e menos 1. Aqui é a variação do raio, tá? Então, eu tenho que o limite do raio vai de 0 a 1, o limite de θ vai de 0 a 2π. Então, vai ficar volume é igual integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, que é o raio, integral de r até a raiz quadrada de 2 menos r quadrado de r dz dr dθ, tá? Então, é essa integral que a gente tem que calcular. Primeira integral que eu vou fazer é em relação a dz. Não tem limite aqui em função de θ e nem tem função de θ, então esse dθ pode sair. Eu posso escrever que o volume é igual a integral de 0 a 2π dθ, que multiplica a integral de 0 a 1. Aquele r que está aqui é constante em relação a z, então sai da integral. Vou fazer a integral de dz, que dá z, que varia de r a raiz quadrada de 2 menos r quadrado. E depois de tudo isso, eu vou fazer a integral em dr. Então, vamos ter volume igual a integral de dθ da θ, de 0 a 2π, vezes integral de 0 a 1 de r, substituindo os limites de integração, ficou superior menos inferior. Raiz quadrada de 2 menos r quadrado, menos r. Tudo isso integral em dr. Para fazer essa integral, a gente vai fazer a distributiva e eu vou separar em duas integrais. Aqui substitui os limites, 2π menos 0, fica 2π. Aí que eu vou abrir um colchete, vou fazer integral de 0 a 1. Essa primeira integral vai ficar r, raiz quadrada de 2 menos r quadrado dr, menos a integral de 0 a 1 de r vezes r, r quadrado dr. Por que que eu separei em duas integrais? Porque essa primeira integral eu vou fazer por substituição. Então, eu vou falar que u é igual a 2 menos r quadrado.
deriva desse lado, du é igual, derivada de 2, 0, derivada de menos r quadrado, menos 2r dr. Aqui eu tenho o r e o dr, o menos 2 eu jogo para o lado du, então fica menos du sobre 2 igual a r dr. Também posso trocar os limites de integração. Quando r é 0, eu vou ter que u é 2 menos 0 ao quadrado, ou seja, 2. E quando r vale 1, eu vou ter que u é igual a 2 menos 1 quadrado, ou seja, 1. Então, eu vou poder escrever que o volume é igual a 2π, que multiplica a integral. Onde era 0 vai ficar 2, onde era 1 vai ficar 1, né? Aí eu vou ter ali a raiz quadrada, eu vou escrever como elevado a meio. Onde era 2 menos r quadrado fica u. E onde era o r e o dr, vai ficar menos du sobre 2. Menos du sobre 2. Aí aqui eu posso realizar a integral direta. Menos a integral de r quadrado, r ao cubo, sobre 3. Que varia de 0 a 1. Não preciso trocar. Aqui eu não preciso voltar na variável r, porque eu já troquei os limites de integração. Então, continuando, a gente tem volume igual a 2π. Aí aqui eu vou realizar a integral, vai ficar menos meio é constante, esse menos aqui 1 dividido por 2. A integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que vai variar de 2 até 1. E ali, substituindo os limites de integração, só o superior, porque o inferior vai zerar, fica menos 1 ao cubo sobre 3. E isso fecha. Então, vamos ter que volume é igual a 2π. Aqui, esse 2 simplifica com esse 2. A gente tem, então, menos 1/3. Substituindo os limites de integração, fica 1 elevado a 3 meios, menos 2 elevado a 3 meios, menos 1/3. Aí fecha. Então, a gente vai ter que o volume é igual a 2π. Aí, vamos ter aqui menos 1/3, que multiplica 1 elevado a 3 meios. Aqui fica 1, então fica menos 1/3. Aí, ali fica menos com menos, fica mais 2 elevado a 3 meios. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao cubo, dividido pelo esse 3 que eu passei ali multiplicando, e ali menos 1/3. Então, vamos ter que o volume é igual a 2π, tá? Aqui o denominador é igual, 3. Aí, então, a gente vai ter aqui o 2, 2 ao cubo, raiz quadrada, 2 ao quadrado corta. Fica 2 raiz de 2 positivo. Menos 1 com menos 1, fica menos 2. Aqui dá para pôr um 2 em evidência ainda. Então, fica 4π, que multiplica raiz de 2, aqui fica menos 1. Tudo isso dividido por 3, unidade de volume. Esse é o volume dessa casquinha aí de sorvete. Bom, espero que tenham gostado da resolução e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!